O Rudiger, ele era uma criança sonhadora desde pequeno. Criança que sempre queria melhorar, né? Vem da família que é uma família de poder aquisitivo baixo, era todos trabalhadores. Meu pai trabalhava no aeroporto, minha mãe também trabalhava como médico, mas das pessoas ter que trabalhar ali, dar o duro todos os dias, voltar para casa ali, comprar o alimento e seguir. Então, eu nunca tive mordomia, nunca tive facilidade. Sempre foi, né, um começo nosso e a transição toda bem difícil, né, bem sofrida também. Mas sempre tive carinho, sempre tive apoio, sempre tive o que eu precisava para dentro de casa. Então, eu sabia desde cedo, desde criança, que eu poderia mudar isso. Eu poderia melhorar isso. Eu gostaria de fazer algo a mais. Eu precisava entregar alguma coisa a mais. Não sabia, pequeno ainda, não sabia o que exatamente. Mas eu sabia que eu queria mudar, né? Ali não era o meu lugar naquele local. Sou mãe do Rudiger, com muito orgulho. O meu filho é uma pessoa do bem, uma pessoa que começou a vida muito cedo. Ele é muito querido por toda a família. E assim, hoje um homem, desde criança, muito querido por todos, e hoje um homem que a gente orgulha muito dele, porque a trajetória dele, ele começou muito cedo, na trajetória dele. Eu queria trabalhar, eu queria começar o desempenho, né? Então comecei lá atrás, comecei também foi um período muito importante para mim, porque eu consegui ter uma ascensão muito rápida no supermercado que eu comecei com pacoteiro, que é a pessoa ali que é a parte de caixa ali, né, que ajuda na parte de caixa ali, quando a pessoa termina de fazer a compra ali, passa no PDV e a pessoa ali que está colocando a sacolinha e colocando no carrinho ali, ajudando a pessoa que está comprando. E eu peguei isso, eu peguei isso, fazia isso com muito amor. Eu acho que tudo que a gente precisa fazer tem que fazer com muito amor, tem que fazer com muita entrega, com muito coração. E isso para mim era importantíssimo, né? Então eu consegui uma ascensão muito grande. Mas por que eu consegui essa ascensão muito rápida? Em questão de 6 meses eu consegui sair de pacoteiro para ir para CPD, que era o Centro de Processamento de Dados, que trabalhava com computador, todo, sala exclusiva e o uniforme até diferenciado na época. Porque lá atrás eu sabia que eu precisava, ali na adolescência, eu precisava fazer curso de computação, né? Tatilografia, computação. Naquela época, tatilografia ainda era um curso que o pessoal dava valor, tinha certificado, todo aquele processo, né? Então começou lá nesse curso. Mas aí na época que foi a parte de computação, eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro para fazer isso. Então na época nós conseguimos, através da minha mãe também, conhecida, uma pessoa que ela ia me dar o curso. E aí eu pagaria ou ia dar de graça e tal. Mas eu falei, não, eu quero fazer uma troca contigo. Então nesse período que eu vou aprender, como eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou cuidar, vou limpar, vou varrer a sua porta, vou lavar seu banheiro, vou limpar suas mesas, vou limpar a classe de aula que eu vou estar recebendo esse. Não precisa, não é bem assim, não é isso que quero para você. Eu falei, não, mas é a forma que eu tenho nesse momento para te pagar. E aí foi aprendendo, começar com essa parte de computador também, computação. Isso me ajudou muito na carreira, porque eu cheguei dentro do já do supermercado, trabalhando com pacoteiro, mas logo eles perceberam que eu tinha muito mais desenvoltura e ainda já tinha essa parte de computação que na época não era todo mundo que tinha esse tempo para fazer. Tudo começou muito cedo. Eu levei o pai dele para aviação, porque eu já tinha um sonho de aviação, porque eu queria ser uma moça, mas eu não poderia ser uma moça naquela época por causa do meu tamanho, né? Então, pela altura eu não poderia. Aí eu levei meu esposo para aviação. Aí eu consegui a colocação para ele na aviação.
Depois disso, Rudiger já nasceu ali no meio da aviação. Desde pequenininho já ia com o pai dele para o aeroporto, já ficava ali no meio das aeronaves. Então ali para ele aquilo ali já foi tomando gosto. Os brinquedos dele já era aviãozinhos, né? Então ele já gostava muito desde pequeno, desde sempre. E aí acabou que, trabalhando no supermercado, o supermercado encerrou suas atividades e, encerramento das atividades, eu fiquei ali sem emprego de uma hora para outra, né? Aí eu tive a feliz sorte que uma semana depois, acabou que o empresário do grupo da aviação, que hoje não está entre nós mais, mas foi uma pessoa muito importante nessa trajetória, chegou na minha casa. Ele costumava ir na casa dos meus pais, eu morava com meus pais ainda, e ele falou: o que que aconteceu? Eu falei: aconteceu isso, isso e isso. Ele falou: então, isso foi no sábado, umas 11 da manhã. Então, na segunda-feira, 8 horas, eu te espero lá na minha empresa lá. Passou, tá, 8 horas, você me espera lá que eu vou chegar. Cheguei lá, como diria o outro, sem saber nada, ou quem ia, era uma entrevista, o que que era. Ele já chegou, já pediu para abrir uma sala lá, que era o estoque da empresa, e chegou: deixa eu te explicar um negócio. E saiu me mostrando: ó, isso aqui é uma pá de hélice, isso aqui é uma hélice, isso aqui é uma porca, isso aqui é um parafuso, isso aqui é um cilindro, e tudo tem part number. Isso eu lembro bastante ênfase na minha cabeça aqui. Isso aqui é um part number. O part number é o número da peça. Nessa época eu não sabia nada de inglês também e tal, ele foi meio que traduzindo. E alguns componentes, os mais importantes, tem serial number, que é o SN, que é o número de série. Só tem naquela peça um número de série. Outras peças vão ter número de série, mas vão ser números diferentes para não serem iguais. Tá. E aí alguém vai me dar o treinamento? Ele falou: tá contigo aí, o treinamento tá dado, e agora você segue, arrume isso aqui que não tá da forma que eu quero que fique. Então realmente foi aprendendo ali com um ou outro, estudando, entendendo como pode melhorar o processo. Então foi meio que a prova de fogo. Tá aí, aqui tem tantos milhões, que ele falou, tem tantos milhões de dólares, tudo dólar na aviação, tem tantos milhões de dólares aqui, e eu quero que você organize isso aqui para mim e dê do jeito que precisa ser feito. Então, foi a missão que ele me deu e foi a missão que eu cumpri. E depois eu passei para uma outra empresa, que aí era a parte mais executiva em si, ao invés de acessórios, mas aí realmente trabalhando com as aeronaves mesmo, né? Então as células das aeronaves. E lá trabalhava com aeronave pistão, turbo-hélice, até jato também. Então a minha aviação, ela se moldou nesse aspecto. Esse amor com a aviação começou lá atrás também, quando eu era pequeno. Antes de começar a trabalhar, começou com meu pai. Meu pai já trabalhava na aviação, trabalhava no aeroporto. E assim, no período de férias, o que eu queria fazer era ficar com ele alguns dias, acompanhar ele, o que ele fazia no dia a dia, né? Então isso para mim era aquela: meu pai vai hoje pro aeroporto, então deixa eu ir com ele. Que dia que eu posso ir com o senhor? E meu pai viajava muito, além de ficar no aeroporto também, trabalhando no aeroporto, mas viajava naquela época Mato Grosso, né? Então eu tive a oportunidade de ir com ele já de avião, ele como funcionário. Nós íamos no avião também, tinha uma vaguinha para mim, eu ia de avião. Mas esse contato começou muito cedo, com 8 anos, 7 anos, eu já fazia essas viagens com ele. Meu filho, nós temos uma história que eu entrei na aviação em 1980, depois pus ele com 14 para 15 anos comigo. Trabalhou comigo 4 anos no centro de serviço, depois foi para a Quick Aviação, trabalhou mais 4 anos. Eu falo que na aviação, o cheiro, né, da querosene, da aviação, do combustível, o combustível é o sangue, né, dos aviões. O cheiro da gasolina, da Avegás, né, que é o combustível para os aviões a pistão também. Eu chegar no aeroporto, quando abria a porta, entrava na recepção, ok, tudo bem e tal ali, mas quando abria a porta que dava acesso ao hangar, que você sentia aquele cheiro, aquilo ali era como se tava falando: acho que aqui é o seu lugar.
seu lugar é aqui, sabe? Ia puxando aquilo para dentro e então, para mim, os momentos mais felizes eram os momentos que de fato eu conseguia estar lá, conseguia tirar uns dias de férias com meu pai e estava dentro desse ambiente da aviação. Então a questão de vir para o Oeste Bahia realmente foi uma decisão difícil, né? Eu já tinha vindo antes, verificado, dado uma olhada em toda a região, mas vi antes porque eu tinha um emprego muito bom na aviação, né? Então, até então, há 22 anos atrás, o oeste da Bahia era desprovido de muita coisa, né? Era, de fato, não tem o que temos hoje. Então, aquele momento de decisão era todo mundo falando: você é doido, Rudiger? Como assim que você vai para o oeste? Você vai começar um negócio lá que é totalmente... não tem nada certo, como diria o outro, é se apostar no incerto. Você está na posição boa na empresa, já, como diria o outro, naquela época já tinha, né, estava bem estruturado também, casa, tudo organizado, aquele processo todo. Saí de uma capital, né, porque eu sou goiano de nascença, né, porém o coração hoje já está aqui na Bahia, que tem 22 anos aqui. Aí a aba surgiu, a gente quando veio para a Bahia, né? Meu filho veio em 2004, que fundou a aba aqui na Bahia em 2004. Eu ainda fiquei em Goiânia, fiquei até 2017. De lá eu ajudava meu filho, fazia ferramental, fazia as coisas mais necessárias para que tocasse a empresa, que ajudava muito meu filho de lá. E meu filho veio na frente, foi quando a gente veio, comprou esse primeiro hangarzinho aqui, mais 3 sócios. Começamos ali no hangar Pistão. Tinha mais 3 sócios. Aí, com o decorrer do tempo, né? Graças a Deus, foi comprando a parte dos outros. Aí depois restou só eu e meu filho. O desafio foi grande, que nós como pai, né? Irmã, a gente preocupado também, né? Eu lembro até hoje quando nós vendemos nosso, né, carro, vendeu dele, juntou. Lá no Plano Mineiro fala assim, juntou as galinhas, vendeu tudo e veio para cá. Quando a gente comprou a parte aí dos outros 3 sócios, a gente entrou de sociedade. Foi bem difícil pra gente como pai, né? Nós ficamos lá em Goiânia preocupados, mas sabendo que, se Deus quiser, o projeto ia ser grande e ia dar certo. Nesse meio aí teve muita gente, você sabe que tem na vida da gente, tem os pessimistas, tem as pessoas que não acreditam. Vocês vão fazer o que na Bahia? Pergunta que eu recebia direto. Gente, vocês vão dar um centro de serviço Goiânia, tá? Para Bahia lá não tem nada. Lá, cheguei a ouvir isso, lá é terra de ninguém, lá não tem nada. Eu falei, nós vamos implantar a aviação agrícola na Bahia, sabe? Aí nós implantamos e tá aí hoje, graças a Deus, a aba com 22 anos hoje. E aí, era um upgrade ou um downgrade? Né? Nós teríamos oportunidade para desenvolver um trabalho diferente aqui nessa região. E como eu vim dessa aviação executiva, então os parâmetros da aviação executiva são parâmetros de fato elevados. E aí foi onde surgiu, e aí, eu preciso levar para a aviação agrícola, ou para a aviação daquele local, da região oeste da Bahia, algo que seja diferente, algo que seja melhor, algo que seja inovador. Naquela época, todas as aeronaves precisavam vir a Goiânia para fazer revisão, ou numa situação ou outra, as aeronaves agrícolas elas precisavam depender de alguém vir de Goiânia para fazer umas manutenções que não era o tipo de manutenção que a gente entrega hoje. Então naquela época tinha muito acidente aqui, inclusive com fatalidades na nossa região. E foi até errado isso. Nós precisamos proteger vidas, nós precisamos cuidar melhor dessas pessoas que estão operando essas máquinas. Precisamos levar mais segurança, mais confiabilidade na máquina. Além de dar vários problemas, aí não tinha pessoa, ficava parado 2, 3, 4, uma semana, e era como se estivesse utilizando uma máquina que é para entregar uma versatilidade muito grande para o campo, ficava parado 3, 4 dias esperando alguém vir, quando tivesse disponibilidade para vir, porque estava em pane aqui. Então contradizia a questão da eficiência, né? Então foi um período que a gente sabia que tinha todo esse gap. Teve vários momentos difíceis, assim, vários desafios para a gente poder desafiar. Quando chegou para cá, não tinha nem estrada aqui, era um barra, toleiro, ponte de madeira ali, aquela ponte ali do Rio de Onda,
Nós atolou várias vezes, ficou o carro atolado. E nós ia embora, não tinha jeito de passar. Às vezes era carro rebocado que tinha que sair. Aí com o tempo a gente, graças a Deus, com muito trabalho, justo, nós conseguimos que tá aí hoje, vocês estão vendo como é que tá aí hoje. Toda a ponte muito bonita, tudo asfaltado, né? Então o desafio foi muito grande, sabe? Se eu pensar assim, a gente foi lá atrás, a gente vê hoje, só agradeço a Deus por tudo, por todas as bênçãos que Deus deu na nossa vida. Mas um fator que foi determinante ali no final, porque a grande maioria do pessoal falava assim, não, você vai sair de uma vida cômoda aqui, já estruturada, né? Tá toda organizada aqui. Mas teve uma situação que foi muito importante para mim. Eu acho que faltava aquele empurrãozinho, e esse empurrãozinho foi dado. Um grande agricultor aqui da nossa região estava em Goiânia na época fazendo revisão, porque os aviões executivos também precisavam ir para lá. Então ele estava fazendo revisão e na hora dele entrar pro avião ele perguntou: "E aí, tô sabendo, você vai para lá? Você vem, né? Quando você chega?" Eu falei: "Tô na dúvida. Aqui a gente tem tudo. Lá tem que começar do zero. E aí ele falou uma frase para mim, ficou marcado, foi uma frase que eu guardo até hoje, não esqueci. Porque ele falou que o lugar certo para a família e para a pessoa é no local que ela está, de fato, fazendo diferença e conseguindo ganhar seu dinheiro, honestamente. Então eu falei, pensei comigo, isso eu consigo fazer lá. E desafio é o que me move. Eu não gosto de coisa parada, eu sou inquieto com a situação. Quando eu vejo alguma coisa, pode melhorar, então vamos melhorar, vamos juntos fazer diferente, vamos tentar ampliar isso para outras pessoas ter acesso também. Então isso foi muito importante para mim. Então foi um empurrão ali que eu falei, então agora eu vou, tô te esperando lá. E assim começou. O início da minha jornada com Rudiger foi marcado pelo encontro de duas pessoas que não medem esforços. Eu encontrei no Rudiger uma pessoa de princípios e valores que condizem com os meus e uma pessoa com um coração muito grande que não mede esforços, sempre para fazer o melhor para todas as pessoas que cruzam pelo seu caminho. É a força de vontade, a perseverança, a persistência, sempre para uma melhor entrega em todas as áreas de trabalho e na vida pessoal. E logo veio morar em Barreiras, que era um projeto dele. No começo foi muito desafiador, muito, mas muito mesmo. Como toda empresa no começo é difícil, né? Mas na verdade Deus esteve sempre à frente de todas as coisas. E eu sempre orei muito pelo meu filho, porque não foi fácil para mim a saída dele de perto de mim. Mas quando ele saiu, que eu vi que era para uma coisa maravilhosa, um futuro bom para ele, eu fiquei muito feliz, comecei a agradecer mais ainda a Deus por tudo. E ele veio num momento assim, para ele, tudo novo. Também não conhecia aqui, foi tudo assim, começou, eram 4 sócios na aba, e depois ele foi comprando a parte dos demais, né? E assim, para ele foi muito desafiador, porque ele começava a trabalhar de manhã e ficava até meia-noite, 1h da manhã, trabalhando. Nós ficamos morando em Goiânia por alguns tempo, ainda bastante tempo. De lá a gente auxiliava ele e ajudava no que precisava, né? Porque no começo tudo foi muito difícil. Aqui, o começo daqui foi desafiador, acho que não tem palavra aqui, foi muito desafiador. Primeiro porque, imagina, você quer trazer uma estrutura de aviação de manutenção adequada, decente, organizada, padronizada, para uma região que já estava, digamos, ela estava muito aquém, né? Na época tinha poucas aeronaves. Aqui ainda no Oeste, era início, então, sei lá, juntando todo o Oeste aqui, nós estávamos falando aí de, sei lá, 8 aeronaves, entre 6 e 8 aeronaves. Então eram poucas aeronaves, vinham aeronaves de fora, prestadores de serviço de fora, faziam o serviço e voltavam. Quando não acontecia algum acidente, alguma situação assim que perdia avião, e até, como falei, perdemos vidas aqui.
E quando chegamos aqui, é aquilo, de construir, de iniciar uma construção, a procurar profissionais, entender como isso iria dar certo. Nós não tínhamos pista aqui na época, nem pista asfaltada, pista de chão. Eu lembro que para trazer os funcionários, esse acesso que nós temos hoje da cidade para cá, para a aba, é um acesso de 3,5 km, mais ou menos, era tudo de terra. Ponte para passar é ponte de madeira. Era um negócio que, quando você trazia um SPAC aqui, um inspetor da ANAC, para fazer alguma vistoria aqui, quando chegava perto da ponte, cara, peraí, deixa eu descer. Que isso? Tem que atravessar isso aqui? Mas era ponte sem guarda-reio, entendeu? E a ponte fazia barulho, e que tinha tábuas faltando. Então, eu cansei de ter que parar de um lado, atravessar o carro, e os outros vinham caminhando. Quando chegava aqui, entendia o trabalho que a gente estava fazendo, ou começando a fazer, entendia, realmente, vocês estão com uma proposta diferente. Muita confiança, muito temor a Deus, muito pedido a Deus para nos direcionar, e encaminhar, entender se realmente esse era o caminho. É joelhinho no chão mesmo, né? Levantando as mãos e agradecendo por o serviço que a gente tinha, o serviço que chegava. Até logicamente, e aumentando a quantidade de aviões, e aumentando as demandas, também aumentando os desafios. Empenho dos agricultores fundamental, porque sem eles aqui a gente não tem todo o mérito, né? Não só o mérito daqui de Barreiros ou de Luiz Eduardo, mas de toda uma região, né? Isso aí tem que fazer. Eu quero deixar também esse agradecimento aos produtores que saíram de suas cidades de origem, geralmente do Sul, Paraná, né? Santa Catarina, alguns do Goiás, Minas, e essas pessoas que vieram para cá com força de vontade também, com essa determinação de fazer melhor, de conseguir criar um ambiente melhor para outras pessoas, empregando, gerando empregos, fazendo a região crescer economicamente. Então, eles saírem do conforto, que eu digo, e vir para cá e desbravar esse universo nosso aqui do Oeste Baiano. Tá, e quando nós chegamos, quando a aba chegou aqui na região, e logicamente isso traz desenvolvimento para toda a região. E começou lá com as aeronaves agrícolas lá atrás, foi aumentando, né? As regiões foram entendendo que o avião realmente era a resposta mais eficiente para entrega mais rápido contra as pragas que assolavam a região, né? Pragas que assolam até hoje a agricultura brasileira, né? Mas aqui na região, principalmente considerando que foi uma região, essa região nossa, que ela sempre foi abençoada, essa região oeste da Bahia. Eu digo Matopiba em si, mas a região oeste sempre com essa pujança em relação ao algodão, essa entrega em relação ao algodão, por questão de tempo, por questão de luminosidade que tem na região. Nosso algodão sempre foi destaque, sempre um dos melhores do mundo, né? Então, essa questão do algodão sempre foi muito forte, e o algodão precisa-se do avião. É uma cultura que o avião é extremamente necessário, principalmente para o combate ao bicudo, né? E então você acaba utilizando essa aeronave como resposta mais eficiente, mais rápida contra a praga do bicudo, né? E logicamente os clientes, os produtores foram entendendo essa questão da aviação, e a coisa foi andando, foi aumentando. E aí, logicamente, com o passar dos anos, ao longo dessa trajetória, hoje nós temos jato aqui na nossa região aqui, de valores financeiros aí bastante expressivos em dólar, né? Então, mas teve o começo foi lá atrás mesmo, nos aviões menores, esses aviões de 2 passageiros, depois 4 passageiros, e nós fomos evoluindo, a empresa foi evoluindo de acordo com a demanda que a região precisava, que a região carecia. Então, isso de fato nós fomos evoluindo continuamente também, trazendo essa parte de tecnologia, trazendo essa parte de inovação, trazendo todo esse processo para esse contexto da nossa região. E com essa questão do aumento de demanda também, acabou que a aba não ficou localmente só no oeste da Bahia, precisava atender também clientes do Piauí, clientes do Maranhão, clientes do Tocantins, e essa abrangência precisava de mais gente, era mais tempo de deslocamento até essas fazendas também que ficavam mais longe. Foi aí que um grande amigo meu, produtor rural também aqui da região, grande produtor rural aqui da região,
ele chegou e pediu para levar o avião, que era de uso pessoal dele, que tinha comprado uma outra aeronave, esse avião lá para o hangar nosso. Chegou lá, falei, mas não comunicou nada, não teve pane do avião, o que aconteceu? Daí, quando consegui falar com ele por telefone, ele falou, Rudiger, o que precisa ser feito nesse avião, que você não passou a demanda pra gente organizar aqui, o avião tava tudo certo. Ele falou, não, tá tudo certo com o avião mesmo, mas o avião a partir de agora é seu. Você precisa desse avião. Eu falei, como assim? Avião? Eu tenho estradinha, pago parcela de estradinha, Fiat, estrada. E ele falou, não, você precisa começar a atender mais longe e você precisa desse avião para encurtar suas distâncias. Eu falei, mas não preocupa como pagar, não preocupa como vamos acertar, mas o importante é que você precisa dessa ferramenta nova para o seu trabalho. E aí foi a hora que realmente ele enxergou algo que eu não estava enxergando dentro do meu negócio. E aí foi realmente um divisor de águas para nós. Nós conseguíamos ir até o cliente com um tempo de resposta entre 2 horas e meia, no cliente mais longe que nós tínhamos, em torno de 2 horas e meia. E isso ainda está no DNA nosso, começou lá atrás, através desse cliente, e que hoje ainda temos aeronave à disposição para fazer os atendimentos aos clientes, para entregar um tempo-resposta menor ainda. Hoje diminuiu de 2 horas e meia até 3 na época. Agora estamos com 2 horas agora o prazo para atendimento, né? As aeronaves melhoraram também e evoluímos junto com essa demanda. Mas isso foi muito importante para nós, que ele enxergou algo que eu, no momento eu não enxergava. Ele entregou um avião para mim, na minha confiança, e ele não sei como te pagar, você tá doido? E ele falou, não preocupa com isso. A gente abate em serviço, sei lá, demorei mais de 2 anos para pagar esse avião dele. E com isso, depois da aeronave conosco, aí realmente nós conseguimos atender mais clientes e a região maior. Hoje nós estamos atendendo clientes aí a mais de 1.100 quilômetros daqui. Então tivemos ao longo desse período também, teve uma base em Balsas, uma base estratégica em Balsas. Balsas fica no estado do Maranhão. Então nós abrimos uma base para atendimento no período de safra em Balsas, no Maranhão. Um estado muito importante para nós, temos bastante cliente, tanto em Balsas como no Piauí também. São fronteiras agrícolas enormes. E o avião, para nós, serviu de fato dessa entrega, esse tempo-resposta maior. Então hoje nós atendemos até o Pará, entendeu? Então parte ali de Paragominas, aquela região ali do Pará também, nós já conseguimos acessar com essa questão do avião. Pois se fosse no carro ia levar 1 dia e meio só para chegar, mais 1 dia e meio para voltar, 3 dias, o pessoal chega cansado e tal. Hoje, saindo de Balsas, a gente já consegue diminuir, encurtar essas distâncias. Então o avião já fica em Balsas também, Balsas já segue para o cliente e já resolve. Então a gente consegue atender tanto na parte terrestre como a parte aérea também. Hoje nossa empresa atende mais de 50 modelos de aeronaves. São pouquíssimas empresas hoje no Brasil que atendem uma gama tão grande de aeronaves. Geralmente você encontra, inclusive nos grandes centros aí, falando de São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, você encontra as empresas voltadas para atender 3, 4 modelos de aeronave no máximo, ou voltar para atender um tipo específico de aeronave, né? A ABA não, a ABA continua atendendo desde a aeronave a pistão do executivo, atendendo a aeronaves turbo-hélice já de recentes atendidas no mercado, novas, lançadas há pouco tempo. Então nós continuamos com essa pegada lá do início. Então hoje quem tem um experimental pode vir na ABA. Quem tem uma aeronave, um King 360 novo hoje, pode vir e vai ser atendido na ABA também, em suas instalações. Então isso da mesma forma com a aviação agrícola. A aviação agrícola nós atendimos lá no início, lá o Embraer 200, espaço fixo, antigo. Né? Hoje nós atendemos aqui 802, que era uma aeronave maior em capacidade, mais avançada da parte tripulada do mundo. Né? Então nós atendemos aqui, somos centro de serviço, somos DMF da Pratt & Whitney, que é uma
uma posição que nos deixa aí como o único da América Latina nessa posição. Somos centro de serviços da SEALS, da SEALS, que é uma aeronave hoje muito usada na nossa região, há mais de 10 anos, né? E agora, recentemente, aí, menos de 4 meses atrás, nós viramos centro de treinamento da SEALS. Então, nós vamos treinar a nova geração de mecânicos dessa empresa tão conceituada, que faz até jato hoje. É o monomotor mais voado do mundo, mais vendido no mundo. Nós vamos treinar a nova geração de técnicos em nosso centro de treinamento aqui em Barreiras, aqui na Aba, aqui no oeste da Bahia, né? Então, isso representa o nosso compromisso da empresa, compromisso em evolução contínua da nossa empresa, para todos os clientes, todos os parceiros, todo o ecossistema da aviação, não só da parte agrícola, mas também da parte executiva. A Abontec, ela nasceu para atender as necessidades do produtor e voltadas para inovação e soluções para o agro. Então é uma empresa que eu tenho bastante carinho, porque aqui nós estamos preparando o que vai ser o futuro, ou já é o futuro, né? Então, dentro dessa empresa nós temos diversos projetos. Nós também temos a Amazon Aeroagrícola, empresa do grupo também, que tem mais de 20 anos de mercado, mais de 25 anos de mercado, com a operação segura em grande escala das aeronaves tripuladas. Então nós temos um modelo de gestão que nos consolida aí, graças a Deus, há mais de 20 anos sem acidentes. Nós nunca tivemos acidente em nossa empresa, prestando serviço e voando bastante todos os anos aí, com 6 aeronaves agrícolas turbohélices padronizadas, né? Que hoje nós estamos fazendo com o Pelican 2, né? E nós compramos essa aeronave para prestação de serviço, testes nas fazendas dos produtores também. Então nós sentimos a necessidade de desenvolver essa parte de inovação não tripulada, também para combate de pragas que tem o hábito noturno, especificamente o hábito noturno, onde as aeronaves agrícolas não podem voar. Nós não conseguimos voar com essas aeronaves durante a noite, e essa aeronave autônoma, no caso, ela vai conseguir voar à noite, 24 horas por dia. Hoje eu tenho orgulho de falar que vários funcionários meus aqui começaram lavando avião, que não sabia nada do avião. Nós incentivamos, nós colocamos lá, pagamos curso, organizamos processo de pagamento ali para ele fazer, fomos galgando ali, vendo a entrega, a resposta, investindo em cursos da aviação, em cursos Fly Safety, que é o nível máximo que tem de treinamento hoje para mecânico no mundo, né, no Brasil. E com isso nós fomos criando uma equipe realmente robusta, uma equipe técnica, uma equipe que tem amor para aquilo que faz. Eu passei por um outro desafio muito grande, foi essa questão da minha saúde também. Teve um pedaço, um tempo aí que passei por alguns eventos, desde evento de infarto, evento também de questão renal, que necessitou eu ter que fazer um transplante renal, né? E esse transplante renal, eu fiquei acho que uns 2 anos e meio na fila, e no final não dava certo. Parecia que alguma coisa tinha que ser interno, né? Tinha que ser com ali. E o meu pai sempre, desde o início, disposto a fazer esse transplante, passar por toda aquela bateria de exames, fazer cirurgia, etc. Então, e aí, né? E ele, a preocupação de deixar o filho bem, né? Como se desse a vida pela segunda vez. Então foi um momento importante da nossa família, foi um momento interno. Geralmente nem compartilho isso com todo mundo, mas foi um momento desafiador, que precisou das pessoas próximas dar muito apoio também. Minha mãe diretamente ligada, minha esposa também, bastante ligada nesse processo, ajudando, apoiando, tanto antes, no período antes do transplante, como pós-transplante também, né? Que se Deus quis que
eu voltasse, mesmo perante vários desafios, várias situações, é porque ele sabia que tinha mais para fazer. Ele sabia que eu precisava fazer algo a mais. Isso aí foi assim, bem difícil para mim, que sou pai, dolorido, porque eu ia lá, eu fui umas 3 vezes quando eu fazia diálise aqui na Bahia. Eu via naquela máquina, sabe? Sofrendo aquilo, eu ficava triste. Assim, ao mesmo tempo, eu, né, agarrado aqui, que ele vinha, tá? O dia que eu fazia diálise, você sabe que, né? Eu chegava fraco aqui, amarelo, às vezes à tarde, assim, aqui no meu coração cortava de dor. E eu segurando as pontas aqui, né? Firme e forte, ele vinha. Aí eu falei, meu filho, eu já conversei com Deus, que eu sou muito devoto à minha Nossa Senhora Aparecida. Eu já conversei com ela, tá tudo certo, nós vamos para São Paulo, nós vamos fazer o transplante. Aí ele tinha, assim, aquela resistência. Não, meu pai, tem medo da gente ir. Pode ficar nós dois na maca lá. Eu falei, não, nós não vamos morrer. Nós vamos e vamos fazer o transplante, vamos voltar os dois juntos, maravilhosamente com saúde. E tá aí que Deus, né? Tá aí, fez 4 anos agora em dezembro passado, agora vai fazer 5 anos agora em dezembro de 2027, com toda a saúde do mundo, viajando para todo lugar, para o exterior, nunca sentiu nada. E eu maravilhosamente bem. Meus amigos falam, João, eu admiro você pela saúde que você tem, assim, a sua persistência, sabe? Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Inclusive, enquanto eu estava no AIDS, em São Paulo, eu compus a música 2 Vidas, que é a minha história de vida com meu filho. Aí, mais o meu parceiro canta comigo, o Zé Fidel, falou, Zé, eu quero fazer a música da minha história aqui em São Paulo. Nós fizemos e, graças a Deus, hoje é um hino, toca no Brasil inteiro aí. Recebo vários elogios dessa música e tudo mais. Então, para mim, foi um marco. Eu estava numa máquina, ele na outra, 2 equipes de método lá, 2 de cá, tirou meu rim daqui, lavou, colocou nele ali. E a maior alegria para mim, isso aí eu guardei isso da minha vida, foi depois de 2 horas, já fez o transplante, coisa que eu já não fazia 3 anos e pouco, de urinar. Aí ele foi e urinou. Aquilo para mim foi a maior bênção de Deus, a maior alegria na minha vida para mim. Foi que ele urinou depois de 2 horas. Então, às vezes eu falo disso, eu fico meio emocionado, porque foi tudo real. Cada verso que tem nessa música foi acontecido lá no Arte, em São Paulo. Então, nós fomos e voltamos juntos. Eu, com 20 dias, estava fazendo academia, já acompanhando, aí os médicos, não, João, você pode ir embora, tá liberado. Eu falei, não. Quando eu saio para uma missão com um amigo meu, seja quem for meu filho, eu vou e volto junto da missão. Esperei 3 meses para ele recuperar e nós viemos juntos. O dia que nós chegamos aqui, lembro até hoje, 5 horas da tarde aqui no aeroporto. Para mim foi a maior alegria do mundo. Inclusive na música que você vai ouvir, vai estar lá, o último verso da música. Sabe, quando nós chegou, meus amigos esperando lá no portão. Aí dizendo para eles que agora está tudo bem. A gente fomos muito felizes na nossa transplantação. Então tem, sabe, é umas coisas assim que marcam pra gente. Ficou marcado pro resto da vida. Hoje eu tenho a Cláudia como minha companheira de vida, né? Então, trabalha inclusive junto conosco. Ela trabalha na Amazon, a Era Agrícola, né? Que é a empresa também que faz parte do nosso grupo. As minhas filhas, a Stephanie e a Ana Sofia. Stephanie hoje já está em São Paulo cursando medicina. E a Ana Sofia é o contrário. A Ana Sofia é espoleta em pessoa, hoje completou agora 12 anos, está naquela adolescência ali, mas a Ana Sofia não tem tempo ruim, chegou, ela já faz a festa, ela sozinha já faz a festa acontecer. Eu enxergo o futuro como a gente diz na aviação, com céu de brigadeiro, né? Porque a nossa região já desenvolveu muito, a região do Mato Piba todo já desenvolveu muito. Em relação à aviação, hoje nós voamos aqui em nossa região com as aeronaves mais modernas do mundo. Né? Temos a grata satisfação de poder atendê-las, de atender essas aeronaves aqui, sendo centro de serviços credenciado pelos fabricantes das aeronaves, né? Aqui, que seja do motor dessas aeronaves ou que seja os próprios fabricantes mesmo aqui na nossa empresa. Esta Bahia significa para mim a minha casa, aqui que eu me encontrei, aqui que eu tive a minha família, aqui que eu tenho
a família que são os nossos funcionários, nossos colaboradores também, a família de parceiros, né, a família dos amigos, querendo ou não, o mais importante para a gente estar aqui, os produtores, os agricultores da nossa região, o qual eu falo e reafirmo que são os percussores de tudo isso que está acontecendo no Oeste. Me sinto honrado em estar participando de todo esse processo, estar acompanhando, estar apoiando, estar ajudando, contribuindo de certa forma dentro dessa construção. O Oeste da Bahia representa tudo. Às vezes eu fico até emocionado um pouco, porque quando a gente vem para cá, você ouve muitas, você sabe, né? Os pessimistas, que as pessoas que não acreditam e tal. E eu tenho a Bahia no meu coração, igual eu tenho em Goiás, que eu sou nascido em Goiânia, nós somos goianos, mas tenho a Bahia no meu coração. O povo baiano recebeu nós muito bem, com toda, sabe, um pessoal muito hospitaleiro, receberam a gente muito bem. Hoje eu tenho uma gratidão imensa pela Bahia, o pessoal baiano, todo mundo, sabe? Eu falo do Oeste da Bahia, eu falo de tudo. Que assim, hoje aqui é a nossa segunda casa, então tanto eu amo a Bahia, o estado da Bahia, como eu amo Goiás, mesmo jeito, tanto isso meu filho também. Nós devemos tudo o nosso sucesso, a nossa carreira à Bahia. Nesse momento, tudo. Por quê? Porque foi aqui que ele encontrou a oportunidade de trabalho. Eu até me emociono um pouco de falar, porque se fosse em Goiás, talvez ele não teria essa oportunidade de demonstrar o potencial dele, porque aqui ele encontrou a oportunidade e tudo que ele precisa para mostrar o desempenho dele, e ele veio trazer uma coisa nova, inovou o Oeste da Bahia, e graças a Deus uma coisa que deu certo. E eu sempre me emociono um pouco de falar, porque quando eu vim também, viemos, né, para ajudá-lo, e tem sido uma coisa maravilhosa. Estou muito feliz por aqui, uma cidade acolhedora. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo e a Ele por tudo. Gratidão sempre. O Oeste da Bahia significa para mim uma das grandes oportunidades ainda que encontramos em todo o solo brasileiro para o desenvolvimento não só da agricultura, mas de todas as empresas ligadas ao agro. O Oeste da Bahia sendo considerado uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil e sendo o celeiro do mundo, representa para nós a oportunidade de um grande desenvolvimento das nossas empresas. E além de tudo, o Oeste da Bahia aqui é uma terra de oportunidades, sempre foi, né? Então é uma terra de talentos, e nós procuramos talentos, todas as pessoas têm seus talentos, né? Então quem não está no Oeste da Bahia, quem não está aqui ainda, é uma terra de oportunidades, é uma terra que vale a pena vir, investir, vale a pena trazer essa força de vontade, essa resiliência. De fato, todo início é difícil, como para qualquer negócio, não foi diferente para mim, eu tenho certeza que não foi diferente para as pessoas que chegaram aqui há 20 anos atrás. Então é uma terra de oportunidades, é uma terra que busca o tempo todo talento, é uma terra que de fato precisa de gente que queira realmente vir trabalhar, vestir a camisa, e com certeza que ela vai encontrar muitas oportunidades, e é uma terra que vai encontrar bastante oportunidade.